Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais um culto na noite deste domingo. Quero estar fazendo uma oração no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, que já é um texto bem conhecido de todos nós, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nesse momento, que possamos estar oferecendo justamente isso, o nosso culto racional ao nosso Deus. Oremos, irmãos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais este dia. Obrigado por Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Deus. E nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que é amor para cada um de nós, ó Deus. Mesmo que nós sejamos merecedores de nada, mesmo assim, pela Sua graça, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado sobremaneira, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos protegido e o Senhor tem nos direcionado no caminho que devemos seguir, Senhor. Continue assim, presente em nossas vidas, ó Pai, que o Teu Santo Espírito é que seja, Deus, o guia dos nossos caminhos e que possamos sempre estar atentos a ouvir tudo que o Senhor tem a dizer para nós. Muito obrigado, Deus, é o que nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Agora eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Pra fazer um feito singular, é mistério de com muita dor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, mas talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possa alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, mas talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme é tua devoção. E embora quantas almas vivem sem prazer, sozinhas em escuridão, brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, mas talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. 3, vai. Para Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que meu Deus de céu só graça te dispense em seu favor. Salve Deus, oh, minha pátria varonil.
com o nosso momento missionário. O tema da nossa campanha de missões nacionais desse ano é Porque Ele Me Amou, e a divisa encontra-se lá em 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Reforçando, né, o que nós já viemos falando alguns domingos, o alvo da nossa campanha de missões é R$ 1.500, não é um alvo alto, né, irmãos? Mas nós sabemos a importância desse dinheiro para os nossos irmãos que estão no campo missionário. Então, coopere, mesmo com pouco, mas esse dinheiro fará uma diferença na vida desses irmãos que estão lá no campo missionário dedicando suas vidas a Deus, né? Nós temos acompanhado aí nos nossos vídeos, os nossos irmãos pelo norte, nordeste, tantos lugares no nosso país que são carentes do Evangelho, e esses irmãos estão lá justamente para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Lembrando, irmãos, que o dinheiro pode ser depositado, né, pela conta da nossa igreja, a mesma que os irmãos têm depositado seus dízimos e as suas ofertas, mas nós pedimos que depois dos irmãos fazerem a transferência ou depósito, mandar uma mensagem para o Militão ou para o Leandro, especificando o valor que é destinado para missões, tá? Porque senão esse dinheiro a gente não tem como saber que os irmãos estão ofertando para a campanha de missões, tá? Então, quando vocês depositarem esse dinheiro destinado para missões, manda uma mensagem para o Militão e para o Leandro para eles terem o controle disso aí, tá bom? Então, vamos assistir agora o vídeo com a ênfase hoje em reparto, tá bom? Logo após, nós voltamos com o nosso culto. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Que eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar
a triste realidade dessas vidas. Avisos da semana. Temos só um aviso, né? Que é sobre o nosso culto de oração que nós estamos realizando todas as quartas-feiras às 20 horas pelo aplicativo Zoom, tá? Então toda quarta-feira estamos nos reunindo, não é um culto extenso, né? Até porque nós não temos como cantar, porque a diferença de som ia ficar bagunçado, não ficaria muito agradável não também para nós estarmos cantando juntos, né? Mas nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos compartilhado e orado. Muitos irmãos têm participado, né? E nós também criamos o nosso grupo no WhatsApp, tá? Esse grupo não é um grupo para os irmãos ficarem mandando bom dia, para ficarem batendo papo, nada disso, até porque essas informações acabam às vezes dificultando outros avisos. O intuito desse grupo é nós ali expormos, né, o link do nosso culto de oração, né? Toda quarta-feira eu vou colocar o link do culto nesse grupo do WhatsApp para todos terem acesso. E também, se você quiser na quarta-feira então ali ou algum outro dia deixar o seu pedido de oração, você tem uma necessidade que você precise ou queira que os irmãos estejam orando por você ou por alguém, você pode colocar nesse grupo também, que o intuito dele é esse, é um grupo de oração para nós estarmos orando uns pelos outros, tá? Mas não é um grupo para ficar aí batendo papo, mandando mensagens, nada disso, tá? É um grupo focado realmente em orarmos um pelos outros, tá bom? E também nesse grupo eu vou estar enviando o link das nossas reuniões de quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, então, nosso culto de oração. E passando agora para o momento dos dízimos das ofertas, nós vamos ler no livro de 2 Coríntios 9:7, texto muito conhecido de todos nós. Um minuto, irmãos. 2 Coríntios 9:7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Na tela os irmãos acompanham aí, né, nossa conta bancária, que é no Banco Itaú, uma conta corrente, né? Então os irmãos podem estar aí fazendo tanto transferência quanto depósito bancário, tá? E os irmãos também podem estar aí mandando da mesma forma os seus comprovantes para o irmão Militão e para o Leandro, para eles terem o controle disso aí, tá? Tudo certinho. E também nós enfatizamos, né, para os irmãos não se exporem, né, principalmente os irmãos mais velhos, que às vezes querem sair, tudo isso por causa do dízimo, irmãos, não se exponham, tá? Se é por causa do dízimo, não corre esse perigo. Se os senhores têm a possibilidade de transferir ou depositar esse dinheiro, tudo bem. Se não tem problema algum, guarde ele. Quando o irmão tiver a disponibilidade, faça esse depósito. Se tem alguém que pode fazer ele para você também, nós agradecemos. Mas sempre lembramos que todo e qualquer cuidado que os irmãos tenham sempre é muito bem-vindo, tá bom? Nós vemos que as coisas estão se normalizando, que algumas coisas, algumas igrejas estão voltando, né? Mas, mesmo assim, ainda não estamos 100% livres do risco. Então, nós queremos os nossos irmãos bem, queremos os nossos irmãos saudáveis, então não é por causa disso que os irmãos vão se expor, tá bom? Então, nós estaremos fazendo mais uma oração nesse momento e logo após o Ministério de Louvor estará com a palavra. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu sustento e pelo teu cuidado com as nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que nós temos necessidades, nós sabemos que nós temos compromisso, ó Deus. E o Senhor tem sido fiel e não tem nos desamparado nesses momentos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado possibilidades também, ó Deus, de ajudar outras pessoas que estão necessitadas. Então, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Deus e abrindo os nossos corações para que possamos estar cada vez mais ajudando as pessoas que necessitam, ajudando elas tanto no alimento material quanto no alimento espiritual também, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor agora tem a palavra.
salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontra paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico a Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo meu Salvador me libertou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Me alcançou, com graça me libertou, um alto preço pagou Cristo por mim na cruz. Foi por amor, maior prova de amor, mesmo sem merecer.
Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa noite, dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, culto que nós denominamos culto da família. Agradecemos pela direção do culto com o Mendes. Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, a sua esposa, grandemente. O Ministério Louvor também, que entoou hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós agradecemos a vida de cada componente do Ministério Louvor. Que Deus continue nos usando, né, irmãos, para engrandecer o nome de Deus e edificar vidas também. Porque quando nós agradecemos, quando engrandecemos ao nome do nosso Deus, Deus se agrada do nosso louvor e a nossa adoração, Ele derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas também. E nós saímos edificados, tanto nós que louvamos, cantamos, tocamos também, como aqueles que estão recebendo também na sua casa esse louvor e essa adoração, louvando a Deus conosco. Agradecemos a sua vida que está acompanhando na sua casa também, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que tenha uma semana muito abençoada pelo nosso Deus, mesmo em meio a essas circunstâncias, irmãos. Eu tenho repetido isso, não deixe as circunstâncias abater você, não deixe. Nosso Deus está acima das circunstâncias. E as circunstâncias, mesmo que sejam adversas, não podem nos esfriar, abater a nossa fé e deixarmos de agradecer a Deus pela vida, deixarmos de agradecer a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela vida que Ele está, pela volta do Senhor Jesus, que nós vamos estudar em Apocalipse, né? A volta do Senhor Jesus Cristo vai ficar bastante latente no nosso coração, porque alguns parece que esqueceram que Jesus Cristo fez uma promessa: eu vou e voltarei para vos buscar. E nós estamos aguardando esse dia, e aguardando esse dia com grande expectativa, onde que Deus vai nos dar um novo céu, uma nova terra, teremos um novo corpo, um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Porém, ainda tem algumas coisas para acontecer ainda, irmãos. Tem bastante coisa para acontecer antes da vinda de Jesus. E, portanto, temos que estar preparados para os acontecimentos, e também preparados para o arrebatamento da igreja. Vamos orar para que Deus esteja usando a minha vida, pastor Marcelo, para que nós possamos transmitir a mensagem. Nós vamos dar continuidade esse mês de setembro, mês de missões nacionais, e nós estamos falando sobre a questão, porque Ele está aqui até o cartaz, não é isso? Porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Esse é o tema da nossa campanha, e nós estamos falando sobre isso. Eles colocaram o amor como acróstico, e de cada palavra, eles vão montando também outras palavras, né, de cada palavra, e montando esse acróstico. E nós falamos sobre o amor, e porque Ele me amou, eu amo. E agora nós vamos falar porque Ele me amou, eu multiplico. Hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Mas vamos orar antes. Senhor, quero te agradecer, ó Pai, por esta noite maravilhosa. Quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela nossa vida espiritual, Senhor. Pela nossa certeza da salvação. Pelo amor do Senhor está sendo renovado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós queremos olhar para a Tua palavra e não para as circunstâncias adversas. Estamos vivendo um tempo onde que, infelizmente, se nós olharmos pelas circunstâncias adversas, dá a impressão que o inimigo está ganhando essa luta, mas não é verdade. O Senhor está permitindo essa situação, porque quer despertar o Teu povo, quer despertar aqueles também que, infelizmente, ainda não reconheceram que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E reconhecer esse Deus, se dobrar diante desse Deus. Porque com a ciência se multiplicando, o homem está querendo parecer-se ser Deus. Estão querendo resolver todas as coisas. E às vezes o Senhor permite algo que faça com que as pessoas fiquem desestabilizadas, principalmente os cientistas, pessoas pensadores, e possam olhar que tem alguém acima deles, sim, e que se eles têm alguma sabedoria é dada pelo Senhor. Então, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nós possamos descansar no Senhor. Claro que estamos tomando nossos cuidados, é muito importante isso, usar a máscara, é muito importante higienizar nossas mãos constantemente com álcool gel, é muito importante ter o distanciamento, e hoje nossa igreja, o nosso templo, não está ainda aberto para o culto
presencial, porque estamos tomando esses cuidados, Senhor, mas nós acreditamos que o Senhor está trabalhando na vida de cada membro dessa igreja também. Visita cada um deles, ó Pai, com ânimo, com força, com esperança, que no mundo o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e que esse ânimo não venha sair da minha vida, Senhor, que esse ânimo não venha sair da vida do Mendes, ó Pai, que esse ânimo não venha sair da vida do irmão Pedro, que está constantemente conosco tocando aqui também, que esse ânimo não venha sair do coração de cada professor, Fernando, do Daniel e do Caio, Santo Deus, que eles continuem animados, se fortalecendo no Senhor, para estarmos juntos aqui, levando a mensagem, levando cânticos aos lares que eles não podem estar conosco por enquanto. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado no nosso meio. Eu acredito, Deus, que grandes coisas o Senhor vai realizar mais ainda. Depois de passar tudo isso, eu acredito que a igreja vai ser diferente. Vamos valorizar mais a comunhão, vamos valorizar mais estarmos perto um do outro, porque hoje estamos sentindo muita saudade dos nossos irmãos, e alguns muitas vezes vinham para o culto com a pressa muito grande de ir embora, e eu acredito que essa pressa muitas vezes vai acabar, porque agora estão vendo a falta que faz estarmos juntos, de ver o rosto do irmão, de apertar a mão do irmão, de abraçar o irmão. Isso aí está fazendo muita falta, e eu acredito que vão valorizar mais isso. Muito obrigado, nós te agradecemos, ó Pai, amém. Multiplicar. Então nós falamos sobre o amor, agora nós falamos sobre multiplicar. Eu estava lendo um livro eu vou tentar falar aqui em inglês, mas eu sou péssimo em inglês, tá bom? Mas eu vou falar o nome do homem, que é em inglês, não teve como. É Rick Warren, que é da Igreja com Propósito. Tem alguns ensinamentos muito importantes nesse livro. Eu ganhei esse livro, eu fui participar de um culto sobre Igreja com Propósito e ganhei esse livro, estava lendo esse livro. E nesse livro, Rick Warren vai falar sobre Jesus e a multiplicação, que Jesus Cristo, onde ele andava, a multidão o acompanhava. A multidão tinha prazer de estar com Jesus. Por que prazer de estar com Jesus? A maneira que ele falava, irmãos. Ele vai descrevendo lá, ele era uma pessoa simples, não simplista, mas simples. Ele usava algo do cotidiano das pessoas ali para explicar algo espirituais, que não tinha como já chegar com algo espiritual e eles entenderem. Então ele pegava, olha, o reino dos céus é como, aí fala da semente de mostarda, aí vai falando sobre ovelhas, vai falando sobre o campo, plantações, ele vai usando no cotidiano de cada um deles para eles entenderem as verdades espirituais. Então, Jesus era uma pessoa que ele tinha uma conversa agradável, uma mensagem agradável, as pessoas tinham prazer, tanto é que os soldados, quando foram prender Jesus, e pararam um pouquinho para ouvir Jesus, não tiveram mais força para prender Jesus, porque disseram, nunca um homem falou como este homem, a maneira que ele falava. Então, Jesus era uma pessoa muito agradável. Eu não sei se ele era belo como pinto num quarto, belo fisicamente, né? Poderia ser belo fisicamente também, não tem problema nenhum. Eu acredito que não tanto, para que as pessoas não seguissem Jesus pela beleza física. Talvez seria um homem comum. Tanto é que quando foram para prender Jesus, Judas falou assim, olha, eu vou dar um beijo em Jesus para diferenciar dos outros, porque não tinha tanta diferença entre os seus discípulos ali, né? Não somente pelas vestes, talvez pela fisionomia e tudo mais. Muito bem. Portanto, a beleza essencial de Jesus era a beleza interna, o espírito manso, humilde, né? Aquela beleza interna, e Jesus quando falava transmitia isso. Você pode reparar isso, irmãos, às vezes você vê uma pessoa bela fisicamente, mas quando você começa a conversar com essa pessoa, parece que aquela beleza sumiu, saiu da pessoa, porque é uma pessoa tão ruim de papo, vamos dizer assim, de conversa, arrogante, prepotente. Isso aí, aquela beleza externa, a pessoa acaba não agradando, não atraindo muito. Contrapartida, você vai ver, é uma pessoa que não é tão assim, né, bela fisicamente falando, mas é muito simpática, muito amoroso, muito amorosa, uma pessoa de uma palavra
branda, um aconselhamento assim, você vê que, poxa, com a sabedoria, aquela pessoa se torna, você fala, puxa, você começa a ver aquela pessoa diferente. É claro, se a pessoa tiver a beleza física e a beleza interna também, vai ajudar muito, demais até, né? Algumas coisas. Mas, às vezes, a beleza física acaba atrapalhando a beleza interna dessa pessoa. É a vaidade que toma muita conta do coração dessa pessoa e acaba atrapalhando a beleza interna. Muito bem, Jesus, ele tinha essa beleza, irmãos. Ele sabia conversar, sabia se portar, ele sabia como atingir as pessoas no nível de cada uma delas. E é isso que uma das lições que eu aprendi nesse livro, lendo isso aí, que eu, pastor Marcelo, tenho que procurar sempre ter uma mensagem que atinja todo tipo de pessoa, até a criança possa entender. Porque Jesus não desprezou as crianças, porque as crianças ficavam com Jesus também, os discípulos quis enxotá-las. E Jesus falou, não, deixai vir em mim, a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. E deixar a criança, e também falar na linguagem da criança, que a criança entenda, porque tem crianças que já, hoje, principalmente hoje, né, eu vejo pela minha filha, 8 anos de idade, tem muitas coisas que ela está bem avançada, já entende muitas coisas, a gente tem que falar que até uma criança dessa possa entender a nossa mensagem. Não ser simplista, mas simples. Não é simplista, usar gírias, palavra de baixo calão, não é isso que eu estou dizendo, porque às vezes a pessoa quer usar muita linguagem também, e acaba sendo uma linguagem chula, um português, que seja um português não tão rebuscado, mas que as pessoas possam entender. Jesus era dessa forma. Ele falou também que Jesus, ele andava no meio das pessoas que não eram religiosas, ele não gostava muito de andar com pessoas religiosas, irmãos. Eu achei interessante isso também, andar com pessoas religiosas, os fariseus, saduceus, os escribas, religiosos, mas que sabia só ficar criticando, achavam que era melhor do que os outros, e Jesus andava no meio de pecadores. Por quê? O são não precisa dos médicos, mas sim, eu vim para os doentes, Jesus falou. Não adianta ficar com esses religiosos aqui, pessoas que ficam só criticando, só vendo erro nos outros, na verdade eles escondiam o erro deles, né? Jesus mesmo mostrou, vocês são sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro cheio de carniça, coisa podre, e Jesus estava no meio dos pecadores, por isso que foi muito criticado. Olha, Jesus é um beberrão, bebe com os pecadores, Jesus é um comilão, Jesus, olha só, aquela mulher que foi quando ungiu o corpo de Jesus, e aí ele foi criticado por Simão, né? Criticado assim no pensamento, mas Jesus conhecia o pensamento, falou, cheguei na sua casa, você não me deu um ósculo santo, que era o natural de receber um mestre na casa dele, e essa mulher beija meus pés desde a hora que eu cheguei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela está lavando meus pés com lágrimas. E ali foi dando um sermãozinho para Simão, que estava no pensamento, se Jesus fosse profeta mesmo, saberia quem era essa mulher, aí o religioso. Então Jesus, ele andava nesse meio. Por que ele andava nesse meio? Repito, como eu falei de manhã, ele não andava para ser influenciado pelo pecado. Ele andava para influenciar, e sabia que aquelas pessoas precisavam de salvação. E quantas pessoas foram salvas? Mulher, como falou para aquela mulher adúltera, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? Nem eu te acuso, vai e não peques mais. Não passou a mão na cabeça dela do pecado, mas deu oportunidade de uma nova vida, vai e não peques mais. Jesus andava nesse meio, e eu, e você, meu irmão, nós temos que estar aqui, sim, no templo, temos que estar no templo, sim, aqui nós temos a comunhão, nós temos aqui, nos abastecemos, né, com o estudo da palavra, mas o nosso ministério mesmo é lá fora, não é aqui dentro. Se você tem um ministério somente aqui dentro, não está multiplicando, é porque você é um religioso, uma religiosa. Se não faz diferença lá fora, lá no seu trabalho, com o seu vizinho, aonde quer que você ande, então você é um religioso, e Jesus não quer andar com religioso. Olha só, irmãos, Jesus não anda com religioso. Eu fiquei bem interessado, falei, puxa vida, é verdade. Religioso, Jesus tem repulsa de religioso, repulsa. Escriba, você vai ver, escriba, fariseus e saduceus, eles eram todos religiosos, mas Jesus tinha repulsa, a não ser que aqueles que, como Paulo, né, que teve aquele encontro com Jesus, que se arrependeu, mas muitos deles iam contra Jesus, e andavam com Jesus, porque religioso, eles querem andar com Jesus, ele não andava com eles andavam com Jesus, mas para quê? Só para ficar criticando, querendo ver um erro em Jesus, para ficar apontando Jesus. Religioso é assim, tá bom?
Mas Deus não quer que nós sejamos religiosos, mas sim cristãos. E o cristão, ele é, aonde que ele vai, ele é um cristão. É no meio dos pecadores, é lá fora. Muito bem. Então, eu vi esse exemplo de Jesus, aí depois ele vai falando, né, se Jesus andava com os pecadores, que Jesus, ele tinha uma palavra, e as pessoas gostavam de ouvir Jesus, e algumas coisas eu fui olhando e falando, ele falou, e nós, como multiplicadores, que agora porque ele me amou, eu multiplico, como multiplicadores nós temos que multiplicar como Jesus multiplicou. Jesus, ele arrastava as multidões, nós vamos ver sobre isso. O Mendes colocou um vídeo do Derek Cauê, né? Derek Cauã. Eu achei interessante o vídeo dessa criança, que foi alcançado pelo missionário Lucas, né? Ele tem a equipe de futebol, tudo, alcançou essa criança, e essa criança, então, entregando a vida a Jesus, começou a multiplicar, e ali o seu pai e a sua mãe convidavam para ir para a igreja, seu pai, a sua mãe, até a sua avó, que depois, pouco tempo, também faleceu, mas faleceu com Cristo Jesus. Eu achei interessante o testemunho dessa criança já multiplicando, porque teve esse encontro com Jesus. Irmãos, ter encontro com Jesus, e porque Ele me amou, e nós somos amados por Jesus, e também nos salvou, a gente também tem esse desejo de multiplicar, de levar mais pessoas a Cristo. Temos esse desejo. Não podemos ser egoístas, no que eu estou salvo mesmo, não se importar com o outro, não. De nós multiplicarmos. E quando ele falou sobre Jesus e tudo a vida, eu falei, poxa, Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. Então aquela natureza dele, é a natureza divina. Então ele veio mostrar Deus a nós nesse mundo. Ele estava encarnado, não reencarnado, encarnado como homem, de 100% homem, mas 100% Deus. É divino. Então aquela natureza dele, essa conversa, dessa sabedoria, de como lidar com o ser humano, tudo, já é nato de Jesus. E nós não temos ainda, naturalmente não temos essa natureza, naturalmente falando, biologicamente. Como então nós vamos multiplicar? Jesus, ele vai nos ensinar, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, olha como é que ele vai dizer aos seus discípulos, Atos 1, 8. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando? Quando você receber poder. Não tem como multiplicar se não ter poder. Não tem como. Nós não conseguimos, aquilo era nato de Jesus. Só que nós precisamos do poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele falou, fica aí, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Aí sim, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas tem que receber poder. Então só temos como multiplicar quando recebemos esse poder do Espírito Santo de Deus. Enquanto eles não tinham, porque Jesus estava no meio deles. Jesus no meio deles, estavam aprendendo com Jesus, como que deveriam de fazer. Depois que Jesus falou, depois eu vou partir, e vocês vão dar continuidade ao ministério, à obra, mas vocês têm que ficar aqui até que do alto sejam revestidos do poder, do dínamos, poder de Deus. É pela pessoa do Espírito Santo de Deus, habitando em nós. Ele vai continuar falando em João, no capítulo 14, verso 15 e 17. João 14, verso 15 a 17, vai dizer assim, ó. É João, não Atos, espera só um momentinho que eu vou voltar aqui. João 14, 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês, para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vós. Então ele está falando sobre ele, que ele estava ainda no mundo, e o mundo não o conheceu como Deus, ele está dizendo aqui como Deus, mas você vê e conhece, então dessa forma, olha só, o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ele está falando da terceira pessoa da Trindade aqui.
Nós sabemos da triunidade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus Cristo está em nós na terceira pessoa da triunidade, que é através do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala, nós estaremos em vocês. Ele estava com eles, e depois ele fala, nós estaremos em vocês, em vós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Essa foi a promessa, falando com os seus discípulos. E no versículo número 23, verso de número 23, de João 15. Não, desculpa, 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha, nós viremos na pessoa, terceira pessoa da triunidade. Então nós temos um Deus habitando em nós. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho, na pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em nós. E é Ele que vai nos dar poder para testemunhar. Não tem como testemunhar sem um poder de Cristo. Porque lá em João, continuando em João 16, verso de número 8. Olha só, 16, verso de número 8. Quando ele vier, que está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, quem convence o mundo? Quem vai convencer? O Espírito Santo de Deus. Nós não convencemos ninguém, irmãos. Por isso que às vezes nós ficamos frustrados. Ficamos frustrados porque nós queremos que a pessoa se converta. Às vezes você, mãe, está me ouvindo agora e quer muito que o seu filho se converta, que a sua filha se converta. E até falou, já chegou a falar, a brigar. Mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, Ele que convence o pecador, Ele que convence as pessoas. Não tem como, a gente vai falar, vai brigar, vai se indispor com a pessoa e não vai ter resultado. É através do Espírito Santo de Deus. É claro que o Espírito Santo de Deus vai convencer e essa pessoa tem o livre-arbítrio também. Aí que está. Tem o livre-arbítrio também de quê? De abrir o coração para que o Espírito Santo venha a fazer morada na vida dela, ou dele, ou não. A pessoa tem esse livre-arbítrio. Então, qual que é a nossa função de multiplicar? É que nós estamos na pessoa do Espírito Santo, nesse poder, e agir pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, me usa. Então, toda vez que você vai evangelizar, você quer multiplicar, você tem que orar. Antes de ir à casa da pessoa, você tem que começar a orar pela essa pessoa. Comece a orar pela essa pessoa. Comece a colocar no seu caderno de oração. E até o dia que você falar, Senhor, me use, porque eu sei que as minhas palavras não vão convencer. É somente através do Espírito Santo de Deus que eu vou conseguir multiplicar. Eu vou conseguir ser usado para multiplicar, porque o Espírito Santo vai me usar. E essa pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Não tem como. Não tem como, nós com as nossas palavras, argumentos, você pode falar muito bem. Você pode ter um argumento, uma oratória muito rebuscada. Mas, portanto, se não tiver a unção do Espírito Santo de Deus, vai ser bonito aos ouvidos, as pessoas vão até te elogiar, puxa, você fala tão bem, você tem uma prédica muito boa, muito bonita, mas não vai penetrar no coração, não vai penetrar na mente dessa pessoa para transformar essa pessoa, porque quem age lá na mente, quem transforma o coração, o sentimento e tudo, é o Espírito Santo de Deus, e a obra tem que ser feita por Ele. Vê a promessa, recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e Ele fala, olha, eu e o Pai, né, estaremos em vocês, nas pessoas do Espírito Santo de Deus. Ele fala que vai rogar ao Pai, e Ele enviará outro conselheiro ou consolador. Havia a promessa. E quando foi cumprida essa promessa? Atos do capítulo 2, verso de 1 a 4. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que alguns até denominam Atos do Espírito Santo, né? Porque a gente vai ver muito o Espírito Santo atuando aqui. No capítulo 2, verso de 1 a 4, vai dizer assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte ou impetuoso, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Não quero falar do fogo, não quero falar das línguas agora, que nessa é a intenção, mas eu quero falar aqui, dar a ênfase na descida do Espírito Santo. Foi nesse dia de Pentecoste que verdadeiramente foi cumprida a promessa do Senhor. E essa promessa já foi lá em Joel,
que já lá em Joel, o profeta Joel já profetizou a respeito da vinda do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, nós vamos ver na Antiga Aliança, que o Espírito Santo era dado sob medida. Então era profetas, sacerdotes e reis. E alguns que o Espírito Santo vinha para até na construção do templo, a gente vai ver que tinha o Espírito Santo habitando ali neles para até dar talentos a eles, questão de artífice, e na construção do templo eles tiveram também essa capacitação do Espírito Santo de Deus, mas era limitado, tanto é que Saul, ele teve o Espírito Santo habitando nele e depois se retirou dele, e a Bíblia fala que veio um espírito maligno, mas no Novo Testamento, no dia de Pentecoste, foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne qual? Toda pessoa que esperavam ali essa promessa, que creram nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E ali desceu como língua de fogo, e ali começaram a falar outras línguas, que eles não estudaram para falar essas línguas. E aqueles que eram de outra nacionalidade, porque ali naquela festa de Pentecoste, haviam muitos povos de outra nacionalidade, eles ficaram atônitos, porque ouviam aqueles homens que não eram da sua nacionalidade, falando a língua natal deles, da sua pátria. Como? Pela capacitação do Espírito Santo, mostrando o quê? Que agora a multiplicação do Evangelho seria dada a todas as pessoas, a todo mundo, e que nós estamos até hoje multiplicando, todos. Não tem um Deus em cada país, não é um Deus para um, para outro, não, o Deus tem que ser um Deus universal para todos, que é o único Deus, Jesus Cristo, é o único Senhor, e tem que ser para todos têm que ter a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, não é que cada país tem o seu Deus não, ou deuses, é um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Isso era o simbolismo dessas línguas, a qual eles ouviam na sua língua mãe, a mensagem do Evangelho, e ali pela capacitação de quem? Do Espírito Santo de Deus, já começou, por isso que Jesus falou, e eu estou frisando agora, não tem como multiplicar, se não for sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, todo cristão, ele tem esse potencial para multiplicar então, todo cristão, porque todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem o Espírito Santo habitando nele, não tem como, se nós tivermos um encontro com Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e ele não sai mais, uma vez que o Espírito Santo habitou na vida de um ser humano, ele não sai mais, não existe mais agora, o Espírito Santo habitou, agora não existe isso, ele habita lá. Então nós temos condições de multiplicar pelas nossas palavras, como eram as palavras de Jesus, porque o Espírito Santo ele nos ensina o que falar e como falar, ele nos ensina. A gente vai ver pessoas que são, isso acontecia muito, pessoas que são analfabetas, não tinham condições de uma leitura e se converteram. E aí, ouvindo as mensagens, ouvindo as pregações, o Espírito Santo usava essas pessoas para evangelizar, e pessoas que conseguiram multiplicar, levaram muitas pessoas a Cristo, sendo analfabeta, mas o Espírito Santo dando sabedoria, dela gravar e depois de passar para os outros. E até a pessoa ficar admirada, como que pode você não ter leitura, mas a capacitação do Espírito Santo, e falavam bem até. Isso eu já vi muitos testemunhos de pessoas que falaram, eu fui evangelizada por um analfabeta, como assim? E ele me explicar. E outros aprenderam a ler na própria Bíblia, capacitação, dada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então todo cristão tem esse potencial para multiplicar. Vem uma pergunta, meu irmão, e para mim também, já multiplicamos? Estamos multiplicando? Desejamos multiplicar? Levar pessoas a Cristo? O Espírito Santo vai te dizer, pastor, mas eu tenho vergonha, eu não tenho aquela desenvoltura, não. Peça a Deus, porque o Espírito que habita em mim, habita em você, peça a Deus para te capacitar, multiplicar. Eu quero multiplicar, sim, porque Ele me amou, eu multiplico, porque eu fui alcançado por esse amor, e eu quero que outras pessoas sejam alcançadas também, e Jesus conta conosco. Olha que privilégio, meus irmãos, Ele multiplicou, Ele fez a parte dele, deixou os discípulos, e conta conosco hoje, para continuar essa multiplicação. É só dar lugar para o Espírito Santo de Deus trabalhar, palavras e atitudes. Nós temos esse potencial, das pessoas veem em nós, atitudes diferentes, e poder dizer, por que você é diferente? Por que esse tipo de atitude?
e nós então aproveitarmos para multiplicar, falar do amor de Jesus Cristo. Olha, Jesus na minha vida. E Jesus também te ama e tem um plano e um propósito na sua vida também, e quer te transformar. Palavras, meus, que parecem tão simples, mas às vezes a pessoa nunca, só ouve que ela não tem mais jeito na vida, que não presta, que não vai dar nada. É isso que é muitas vezes dentro da sua própria casa. Ela ouve só palavras que desmotivam ela. E de repente você fala, tem jeito, tem alguém que te ama. E só fala de ódio, só ouve ódio, e você fala que ama, que tem jeito na vida dela, que Jesus possa transformar. Para você parece coisa só menos, mas não para essa pessoa que só está ouvindo coisas negativas. E nós temos que levar coisas positivas, irmãos, palavras, porque nosso Deus é assim, palavra de vida, de morte, de desgraça, irmãos. Já tem muita gente falando aí, você liga o rádio constantemente. Tem muita palavra de desânimo, de desgraça para afundar as pessoas, para falar que não tem mais jeito. Isso é o cristão não, tem sempre que ter, porque nosso Deus, ele abre caminhos, abre porta onde que a gente não vê. Caminhos onde a gente não enxerga. Lembra do povo que saiu lá do Egito? Lá no Mar Vermelho? Tudo fechado, caminho fechado. Mas Deus falou, molha as plantas dos pés, pisa na água. Pisaram e ali se abriu um caminho no meio das águas. E é dessa forma, Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou. Talvez não literalmente falando de abrir mar, para você passar pelo mar, mas estou falando de circunstâncias que você olha e fala assim, mas cadê uma porta aqui, cadê um caminho? E Deus fala, confia, faz a sua parte, põe os pés, e Ele vai fazer a parte dele. Então faça isso, irmãos. Multiplique, Deus quer te usar para multiplicar. Então todo cristão tem um potencial para multiplicar. O que acontece então? Todo cristão tem esse potencial. Todo cristão tem o Espírito Santo habitando nele. O que acontece que alguns não multiplicam? O que pode acontecer? Para multiplicar, irmão, nós temos que agradar, alegrar o Espírito Santo de Deus. Efésios no capítulo 4, verso 30, vai dizer assim. Efésios 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, como que é o Espírito Santo que nos usa para multiplicar, irmãos, e nos capacita para isso? Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, não tem como Ele nos usar. Nós temos que alegrar o Espírito Santo de Deus, fazendo a vontade do nosso Pai. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo de Deus está triste conosco. E é isso que impede, então, de Ele agir e trabalhar através de nós, porque nós não estamos alegrando o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem desejo, tem vontade, ele tem sentimento. E Ele quer que cada um de nós alegremos o coração dEle também. Então, por favor, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Faça a vontade do Senhor. E também Ele vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19, um pouquinho mais para frente, 1 Tessalonicenses 5,19. Olha o impedimento para que nós não multipliquemos. 5,19. Não apague o Espírito. Olha, apagar o Espírito, a chama do Espírito. Apagar. Como assim? Nós não deixamos o Espírito Santo atuar e agir através de nós, aí nós vamos apagando. Às vezes o Espírito Santo está movendo, e a gente sente o mover, aquela coisa, e a gente pode apagar aquela chama, aquele fogo do Espírito Santo de Deus, e não permitir que Ele nos use para multiplicar. Então, alegre o Espírito Santo de Deus, faça a vontade do Espírito Santo de Deus. Ele toca, irmãos. O Espírito Santo, ele fala conosco, dentro do nosso íntimo, Ele toca. E quando nós não fazemos a vontade do Espírito Santo de Deus, nós entristecemos. Aí como multiplicar, sendo que o Espírito Santo de Deus está triste conosco? Como multiplicar se nós apagamos a chama, essa chama do Espírito Santo da nossa vida? Então o Espírito Santo, ele fala no nosso íntimo. Nós temos que ter essa intimidade. O Espírito Santo também é Deus e habita em nós. Mas às vezes está entristecido e apagado, não tem como multiplicar. Mas nesta noite, Deus quer que você alegre o coração do Espírito Santo de Deus. Ele tem sentimento, irmãos. Não é uma força, como alguns pensam, uma força ativa, uma energia. Não, é Deus que habita em mim e habita em você.
desde o dia que você entregou a vida a Jesus. E Ele quer multiplicar através de você, mas às vezes você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, com coisas que verdadeiramente não está sendo direcionada por Deus. Ou às vezes o Espírito Santo quer te usar, você apagou aquela chama, deixou de fazer, deixou de executar o dom que Deus te deu. É apagar o Espírito Santo de Deus, apagar. E quando nós deixamos de executar o dom, irmãos, nós vamos esfriando cada vez mais, e aquela habilidade que a gente tinha para fazer as coisas, quando o Espírito Santo nos usava, né? Aí tem gente que fica naquele saudosismo. E o Mendes, acho que já pregou aqui, se eu não me engano, foi o Mendes que pregou, que às vezes a pessoa fala, os dias antigos ou passados é melhor do que o dia de hoje. Foi você, né, Mendes? Eu lembrei até de hoje. Não, hoje nós podemos fazer um dia melhor também. Foi bom. Bom você lembrar, mas não viver disso. Hoje pode ser melhor também. Depende de cada um de nós, porque Deus não mudou. Deus continua, o que Ele realizou no passado, irmãos, Ele realiza no nosso tempo também. E aí fica naquele saudosismo, porque no meu tempo eu fazia. E aí a gente olha para a pessoa está com saúde. Se está na cama enfermo, infelizmente o Vitor hoje poderia até falar isso. Infelizmente ele não está nem falando, mas poderia falar, olha, quando eu estava bem, eu não perdi uma escola bíblica dominical, não perdi um culto de oração, eu ficava sempre na recepção recebendo os irmãos, eu ficava envolvido na comissão, eu ficava ali vendo a questão do aniversário da igreja, que ele já começava cedo incomodando a gente. É uma lembrança até gostosa, né, irmão? Incomodava, mas era uma pessoa que trabalhava bastante. Ficava cedo, olha, nós precisamos fazer isso, pastor. E me chamava, às vezes eu estava sentado aqui, ele me chamava no canto, lá, pastor, eu falei, Vitor, calma, ainda tem tempo, depois a gente conversa sobre isso. Mas sempre envolvido. Hoje ele poderia dizer, olha, eu já fiz isso, fiz aquilo outro, hoje já não posso mais, porque infelizmente está acamado. Mas você, meu irmão, que está andando, está respirando, fica nesse saudosismo, porque aquele tempo não, comece a acender essa chama do Espírito Santo de novo na sua vida, para que Deus te use, para você multiplicar também, porque Ele me amou, eu multiplico, o Espírito Santo quer fazer isso na minha vida e na sua vida, e atuar de uma forma poderosa, porque Ele é Deus, não há energia, uma força ativa, Ele é Deus, e habita em cada um de nós, só que nós podemos limitar, né, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Passando por a conclusão, Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, fez a multiplicação, ou multiplicou. Olha lá em Atos, voltando em Atos capítulo 2, verso 38 a 41. Atos 2, 38 a 41. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertiam e insistiam com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, a primeira mensagem de Pedro, 3.000 pessoas, mas aqueles 3.000 pessoas, nós sabemos, irmãos, que não contavam criança e nem mulheres, então poderemos aí colocar o dobro aí, tá? Não contava criança nem mulheres. Olha aí, Pedro usado pelo Espírito Santo, e houve a multiplicação, 3.000 almas, foram mulheres e crianças. Primeira mensagem dele ali, houve essa multiplicação. É isso, irmãos. Deus, Ele quer multiplicar através de cada um de nós. E essa multiplicação, irmãos, ela é direcionada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu multiplico. E isso pedindo a Deus, Senhor, eu agora fazendo uma introspecção, Senhor, eu dificilmente, ou faz tempo que eu não lembro de que eu multipliquei, passei essa mensagem para alguém, né, com a minha vida, com a minha atitude, com as minhas palavras, mas eu quero multiplicar também, eu quero mostrar Cristo às outras pessoas, e levar essas pessoas a conhecerem a Cristo. Senhor, eu tenho reconhecido que o Espírito Santo está triste comigo, porque eu não tenho entristecido o Espírito Santo de Deus.
E por isso que às vezes eu não estou multiplicando é por causa disso. O Espírito Santo está triste comigo pelas minhas atitudes. Mas nessa noite, meu irmão, minha irmã, confesse ao Senhor e deixa. Alegre o Espírito Santo de Deus. Olha, eu tenho reconhecido que verdadeiramente eu tenho apagado a chama do Espírito Santo na minha vida. Porque os dons, eu tenho enterrado meus dons e meus talentos, eu não tenho feito o que o Espírito Santo toca no meu coração para fazer. Eu tenho sido rebelde à voz do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer que você, a chama desse Espírito, o fogo, aqueça no seu coração novamente, para você voltar a fazer. Ainda dá tempo, irmãos, ainda tem tempo, sim. Você está com vida, está com saúde, volte aquele primeiro amor, a chama do Espírito Santo na sua vida, aquele amor pelas almas perdidas, aquele amor pelo pecador, aquele amor de querer passar Jesus para as pessoas, através da palavra, as atitudes, que o Espírito Santo de Deus te use, meu irmão e minha irmã, para que você venha a multiplicar, porque Ele me amou, eu multiplico. Que Espírito Santo de Deus, e nesta noite vai ser a minha oração assim. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas a gente não deve orar pelo Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. O Pai é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. E nós vamos orar para que esse Espírito que está em nós, que habita em nós, que é Deus também, possa nos usar com poder, irmãos. E receber esse poder. Você tem que ter poder para testemunhar. Porque sem esse poder você não testemunha. Poder para você, então, falar do amor de Jesus Cristo e viver isso. Coerência. E também, se você entristecer o Espírito Santo de Deus, dá alegria, começa a dar alegria. E se você apagou o fogo, que esse fogo possa ser aquecido nesta noite também. Porque eu amo, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu multiplico. Porque Ele me amou, eu amo. Vamos lá. Santo Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, Senhor, que a cada dia fala nos nossos corações. Peço-te, ó Deus, que Teu Espírito Santo que habita em mim, e eu não tenho dúvida disso, que Teu Espírito Santo que habita em nós, todo aquele que entregou a vida a Jesus, possa usar a nossa vida, Senhor, como um vaso de bênção, possa usar a nossa vida como um instrumento para trazer outras pessoas a Cristo, Deus, porque o Senhor deixou essa incumbência, é um privilégio a nós, de mostrar Cristo às pessoas que são pecadoras, de ver vidas transformadas, ó Pai. Que gostoso ouvir o testemunho dessa criança, de ver seus pais transformados, a sua avó que partiu para Cristo, mas partiu salva, e ele diz que quando ele crescer, ele vai ser também um radical, um missionário, já está plantado, Lucas plantou já no coração dessa criança, o desejo de trabalhar, de deixar o Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Que gostoso isso, Deus. E às vezes alguns irmãos se apagaram, foram assim também, tinha esse desejo de falar de Jesus, de testemunhar, e hoje estão apagados, aquela chama do Espírito apagou, e muitas vezes se tornaram mais religiosos do que um cristão. Senhor, como Jesus Cristo, que andava no meio dos pecadores ali influenciando, tinha uma palavra de esperança, tinha uma palavra, Senhor, que as pessoas gostavam de ouvir, assim cada um de nós, ó Deus, na unção do Teu Espírito Santo, use as nossas vidas, ó Pai. Use as nossas vidas, que nós possamos ter a alegria de ver muitas pessoas se entregando a Jesus neste local, através de cada vida, Senhor, da minha vida e da vida de cada ovelha dessa igreja também, cada membro. Use a nossa vida. Espírito Santo de Deus, aqueça nosso coração. Espírito Santo de Deus, renova a nossa vida. Usa-nos com poder, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor, e seja com todo o povo que chama pelo Teu nome, reunido aqui, em toda a face da terra. Amém. Inspira.